Glória a Deus, aleluia. Boa noite, queridos. Boa noite. Graça e paz do Senhor seja sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Tivemos um final de semana abençoado. Estamos começando o primeiro dia da semana já na bênção. Tivemos o culto da manhã abençoado aqui também. Ontem o chá rosa. Se fosse os gaditas, tremia essa casa aqui. Então ontem nós tivemos o chá rosa. Tá melhorando. Foi uma bênção. Eu não pude participar, infelizmente. Elas me expulsaram daqui, né? Mas eu estava ali escondidinho. Aproveitei, fizemos uma reuniãozinha ali com os pastores que veio trazer as suas esposas. Foi uma bênção. Esse projeto abençoado que começou lá. Hoje nós estávamos vendo uma fotinha quando chegamos em casa. Encontrei uma galera lá das antigas, né? A Carol das antigas, Damaris das antigas. Começou lá em 2012 e tem sido bênção, abençoando mulheres e vai melhorar mais ainda a cada dia, abençoando mais mulheres. Glória a Deus por isso. E o desafio do Chá Rosa foi bem engraçado porque eu estava junto. E nós fomos visitar uma igreja, uns amigos nossos, numa viagem. E lá a pastora compartilhou um projeto que ela tinha lá que chamava Culto Rosa. Eu achei tão estranho aquilo. Na hora que ela falou daquilo, eu falei, Culto Rosa, meu Deus, não vai colar. Culto Rosa não dá certo. Aí na viagem de volta, a gente começou a conversar sobre aquele projeto. Eu falei, não, vamos mudar esse nome, né? Aí Deus deu o nome para a pastora. Que tal Chá Rosa? Eu falei, Chá Rosa é legal. Aí os homens já aproveitam e fazem o chá verde. Daí fica tudo certo. Mas não colou dos homens até hoje. Chá verde não deu certo. Chá verde do Palmeiras, vocês sabem já, né? Tem pouco palmeirense nessa igreja. Eu estou orando pouco, viu, pastor Adriano? Estou discipulando pouco nessa área aí. Sou um torcedor fraquinho. Amado, de manhã nós estivemos aqui ministrando e uma palavra que o Senhor tem ardido e queimado em meu coração nesse tempo. E quero compartilhar com você o mesmo tema, talvez não a mesma palavra, mas o mesmo tema que o Senhor tem me dado para compartilhar nesse tempo com a igreja. Por uma necessidade e por um clamor que existe, eu creio que esse clamor até de Deus, é um clamor pela família. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Malaquias. Livro de Malaquias, o último livro da Bíblia. O último livro. Não é o 3:10, não. É o 3:22. Malaquias, capítulo 3, versículo 22. Está fácil de encontrar, que é o último livro da Bíblia. Todos encontrar, não é? Tudo certo? Não? Do Velho Testamento, gente. Era a pegadinha do malandro, vocês quase caíram, né? Do Velho Testamento. E qual que é o último livro da Bíblia? Vocês estão ligados, foram lá, né? Quase que eu leio Apocalipse aí. Quase que eu prego Apocalipse e você fica aberto. Sei lá, ia dar um rolo danado. Mas tudo bem. É o último livro do Velho Testamento. Malaquias foi um profeta que viveu na mesma época de Esdras, Neemias, do êxodo do povo de Israel, do cativeiro babilônico. E no final do cativeiro, Neemias e Esdras foram enviados para a construção dos muros e do templo. Jovens, a Bíblia conta desses jovens, 3 jovens, que entenderam que eles poderiam contribuir para que o reino de Deus fosse estabelecido novamente e os princípios do Altíssimo fossem evidentes novamente. 70 anos de cativeiro, o povo estava disperso longe de Deus. Muitos já tinham aderido a deuses estranhos, babilônicos. E esses meninos se levantam, entre eles Daniel,
E Malaquias, considerado um dos profetas menores, não um profeta menor na questão de consideração por ele, profeta menores no sentido que profetizou num tempo curto e também com um livro menorzinho, né? Mas muito profundo, muito bom, tem coisas extraordinárias esse livro, você deve ler, mas hoje nós vamos ler apenas 3 versículos. Já contextualizou aí, sabe onde encontrar Malaquias, está lá junto com Esdras, Neemias, naquele grupo de pessoas ali que estão interessadas, muito interessadas nas leis do Senhor. E ele começa dizendo assim, versículo 22, lembrai-vos, o que é isso, rapaz? É 3:22, sim, ué. Ah, é diferente? O que está acontecendo com a minha Bíblia? É herege? Eu vi aqui. Olha aí, rapaz. Olha, na minha 3:22, no do Adriano é 4:4. Você vê? Essa é a Bíblia de Jerusalém. Está aqui, ó. Hoje o negócio está complicado. É Malaquias no lugar de Apocalipse. Apocalipse cai no colo de Malaquias e por aí vai. O negócio vai ser bom. Porque vai ser bom. Vai no 4, os 3 últimos versículos do capítulo 4. Acho que eu fiquei até vermelho agora. Ainda bem que não está transmitindo ao vivo o negócio aqui. Hoje está sem transmissão. A palavra vai ser boa. Amém? Amém. Vai ser de Deus. Deus vai falar conosco fortemente nessa noite. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a quem eu prescrevi no Horebe para todo Israel, estatutos e normas. Eis que vos enviarei Elias, o profeta, antes que chegue o dia do Senhor, grande e terrível. Ele fará voltar o coração dos pais para os filhos, e o coração dos filhos para os pais, para que eu não venha a ferir a terra com maldição. Amém. Amém, amados. Presta muita atenção, não vai ser uma palavra longa, vai ser bem curta, mas é bom que você preste muita atenção naquilo que Deus tem preparado para nós hoje. A última frase desse texto que lemos é uma sentença, e essa sentença pode se cumprir ou não, porque o Senhor diz, para que eu não venha ferir a terra com maldição. Ele está dizendo que existe uma condição para que ele não fira a terra com maldição. Ele está dizendo que a terra pode ser ferida com maldição, caso nós, o seu povo, não façamos aquilo que ele tem pedido de nós. E o versículo que nós lemos começa dizendo, lembrai-vos da lei de Moisés. Lembrai-vos aqui, ele está dizendo, lembrai-vos da Torá. Dos 5 primeiros livros da Bíblia. Malaquias está voltando os seus olhos aos princípios do eterno. Prescrito nos 5 livros. Ali tem princípios importantes para o povo de Deus. Lembre disso. E ele continua dizendo, eis que enviarei Elias, o profeta. Por que Elias? Elias foi um dos profetas do Senhor, um dos mais evidentes. Elias, ele viveu num tempo de trevas sobre a nação, onde reinava um rei chamado Acabe. E houve muitos confrontos, entre eles está o confronto do Monte Carmelo, onde ele volta de uma peregrinação, e ele se encontra com Acabe, e tem um confronto profético, porque o profeta, ele corrige o rei. E ele então encontra-se com Acabe, e ele tem um confronto ali com Acabe, e Acabe o chama de perturbador de Israel. Então Elias lança um desafio. Ele diz, reúne todo o povo que você conseguir no Carmelo.
Reúne todos eles, que hoje vai ter uma definição de tudo isso. E ele reuniu todo o povo que ele conseguiu, e ali estavam os profetas de Baal e de Azera. Reunidos, havia um engano sobre a nação. Os profetas de Baal se vestiam como os sacerdotes de Israel. Eles ministravam muito parecidos com os sacerdotes de Israel. Eles conseguiram enganar toda uma nação. Mas eles serviam a Satanás. Serviam aos demônios. E eles estabeleceram leis muito parecidas com as leis do Senhor para enganar. E Elias então encontra-se no Monte Carmelo, e ali acontece aquele confronto. Ele dá aos profetas ali de Baal, os sacerdotes de Baal, ele dá a oportunidade para que eles clamem a Baal. Eles clamam ali durante quase todo o dia, e não acontece nada. E no fim disso, Elias então faz algo. Ele prepara um altar. Ele restaura o altar ao Senhor. O altar estava em desordem. Ele restaura o altar, pedra por pedra. 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. E ele faz um sacrifício ali sobre aquele altar. E ele manda jogar água em cima e dos lados. E eu não vou me ater muito a esse, gosto muito disso, mas eu não vou me ater aqui aos detalhes. E ali então, depois que é feito tudo isso, ele clama ao Senhor, ele ora ao Deus de Israel. E o Senhor naquele dia responde com fogo. E ele desce com fogo e queima aquele altar na presença de todos os profetas e de todo o povo. E Deus se manifesta ali naquela nação novamente. E todo o povo que está ali reunido clama e grita: só o Senhor é Deus. Eles clamam novamente e dizem: Shema Israel. Eles dizem: o Senhor é o único Deus. Adonai é o único Deus e não há outro Deus como Ele. Eles se lembram dos estatutos do Senhor, trazem a memória deles, as leis de Deus, quem é Deus, e eles se voltam aquele dia ao Senhor. E aí está estabelecido a adoração de Israel novamente ao único Deus. Por isso que Malaquias, ele diz: eu enviarei o profeta Elias, porque há necessidade de uma restauração do altar. Há uma necessidade de restaurarmos algo. Há uma necessidade de restaurarmos a adoração ao Senhor, ao único Deus. E há uma necessidade de reconstruirmos os princípios do Altíssimo na nossa casa. Porque ele diz aqui, o Senhor falando pela boca de Malaquias: ele fará voltar o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Se você parar para pensar o que significa isso, ele coloca primeiro a conversão dos pais, e depois ele coloca a conversão dos filhos. Ele não inverte as coisas. Ele restaura aqui o sacerdócio da casa. Ele restaura aqui o sacerdócio do lar. Ele diz: é necessário que os pais voltem a desenvolver e a executar as suas tarefas de sacerdote na casa. Ele fará assim, que o coração dos pais volte aos filhos. E depois o coração dos filhos voltará aos pais. Agora a sentença é essa: para que eu não fira ou não venha ferir a terra com anátema. Amados, com maldição. A maldição, ela é possível entrar em uma pessoa ou em uma casa, quando princípios são quebrados. Ela se estabelece quando princípios são destruídos ou quebrados, ou considerados sem importância.
Ele diz aqui que é possível que a maldição se estabeleça quando não há a conversão do coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Quando isso não está acontecendo, a terra é ferida com maldição. O que é a terra? Que terra é essa? Que a palavra do Senhor nos diz que é possível que ela seja ferida com maldição. Existem duas passagens bíblicas que falam da maldição da terra. A primeira passagem está em Gênesis, quando o Senhor faz o homem, cria o homem. Agora é Gênesis mesmo, viu, gente? O primeiro livro da Bíblia, por favor. É Gênesis de verdade, está aqui. Primeiro livro da Bíblia. Por isso que eu quero que você preste muita atenção. O Senhor, então, tem todo o relato da criação. Todo o relato da criação. Deus faz o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Em seguida, Deus, do homem, ele tira a mulher e apresenta a Adão. No capítulo 2 de Gênesis, no versículo 15, que eu espero que bata agora com a tua Bíblia, diz assim: Adonai Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden. Deus colocou o homem no jardim do Éden. Deus havia feito um local chamado Éden. E colocou nesse local um jardim. E Deus então pegou o homem e colocou o homem no jardim do Éden. Versículo 8, para você entender, você não pensar que eu estou falando bobagem aqui, ou heresia, né? E Yahvé plantou um jardim em Éden. No Éden. Duas coisas. O Éden é uma coisa e o jardim é outra. O Éden é um local e Deus plantou um jardim dentro do Éden e deu ao homem esse jardim. Colocou o homem dentro desse jardim. E deu ao homem missões. E a missão do homem era cultivar e guardar. Diga comigo, cultivar e guardar. São detalhes importantes. O que é o cultivar? Cultivar significa fazer o cultivo, podar as plantas, cortar a grama do jardim, olhar os detalhes, ver o que está organizado ou não, e organizar, gerenciar o jardim. Mas ele também tinha a missão de guardar. Ele era o sentinela do jardim do Éden. O homem tinha a responsabilidade de cuidar, no sentido de fazer guarda, para não permitir que nada ruim entre. O guarda tem essa função. Guardar significa proteger, significa não permitir que o mal entre, que coisas ruins entre, que alguém arrombe o jardim. O homem tinha essa função. E essa função era do homem, masculino, não de Eva. Era do homem. Cultivar e guardar. Mas eu acredito que Adão começou a ficar meio relapso. Todos os dias Deus encontrava com Adão. Na viração do dia, Deus encontrava com Adão fisicamente. Então eu acredito aqui que o homem parece que começou a cair na rotina. E é um perigo a rotina. Negativamente é um perigo. Porque a rotina pode deixar-nos mal acostumados muitas vezes. Éden. Não existe uma tradução clara para Éden. Não existe muita clareza. O máximo que nós conseguimos chegar no significado de Éden é lugar de delícias. Onde tem tudo de bom. Um local que tem tudo. Um local que você não precisa pedir nada. Está tudo ali disponível para você. Um local que o Senhor criou para o homem. Para a raça humana. Para o homem e para a mulher. Tem tudo que você
necessita e precisa. Não falta absolutamente nada. Adão jamais precisou pedir alguma coisa para Deus. Tinha tudo acessível à sua mão. Tudo certo. Lugar de delícias. O jardim estava no Éden. Deus disse: você vai cultivar e guardar. Agora, Adão tem tudo que você precisa. Tudo. Qualquer coisa que você necessite está nesse jardim. Não se preocupe, não vai te faltar nada pela eternidade toda, porque você também é imortal. E ele disse: apenas uma coisa eu vou te pedir. Tem uma árvore lá, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não toque nela. Difícil? Você tem filho? Quem tem filho sabe. Filho, olha, tarefinha está aqui, só quero que você, pedir para você, não faça isso. Sabe o que o filho vai fazer? Hein, Homer? Não pega o controle da TV. Ele vai lá e, na primeira vez, será que eu pego? Será que eu não pego? E ele pega. A rebeldia, a desobediência está no coração do homem. E aconteceu uma tragédia. Adão estava tranquilão lá vendo Netflix. Lá no Éden. Parabólica, TV digital, sentadão no sofá. De repente Eva falou: Adão, está vindo me visitar aí uma cobra, uma serpente. Ele falou: não é possível. Não, esquenta a cabeça não. Deve fazer parte do jardim. Mas ela fala: beleza, tranquilo. Continuou sentadão. O princípio da guarda, de proteção, ele estava sendo relapso. E pela conversa da serpente, eu chego na conclusão, que não está na Bíblia, mas eu chego na conclusão que Eva tinha uma certa intimidade com aquela cobra. Porque o papo fluiu. Se bem que a mulherada tem esse dom, né, gente? Enquanto a primeira vez já é amiga. Nunca vi isso. Na fila do mercado, acontece, eu falo: meu Deus, que vergonha. A mulher fala assim, que está na fila: esse produto que você comprou é bom ou é ruim? Eu falei: não tem coragem de fazer isso. Eu coloco o produto lá, pago, vou embora. E já faz uma amizade ali: tá bom, amiga, obrigado. Amiga? Como assim? Já é amiga, 2 minutos, pastor. Estava em São Paulo, num ônibus, eu e a Edna, num ônibus, lotado. Aí, a Edna tinha feito uns negocinhos no cabelo lá. Chegou uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida, um cara nortista, mas quase curitibano, e fica estranho isso, né? A mulher chegou: oi, amiga, mas que cabelo. Eu falei: de onde você conhece essa pessoa? Nunca vi. Nossa, desse jeito. Então, a conversa com a cobra, dá a impressão que a Eva já tinha um certo relacionamento ali, eu tinha trocado o WhatsApp, alguma coisa, já tinha uma conversinha com aquele negócio ali. Porque a cobra, a serpente, entrou no jardim. A serpente é um espírito de engano. O espírito de engano, ele se manifesta de um jeito que parece verdade. Ele se manifesta de uma forma assim. E de repente, Adão viu a cobra, pode ter visto ou não, a cobra conversando com a Eva, tudo bem. Mas de repente, a tragédia já tinha se estabelecido. O papo de Satanás possuindo aquela serpente foi: não foi assim que Deus disse? Olha a sutileza. Não tem problema. Está tudo bem. Isso não tem importância. Faz parte da idade. Nessa idade acontece isso mesmo. Faz parte da nossa cultura. Olha, a cultura é assim. Hoje em dia é assim. Foi assim que Deus disse. Olha o papo da serpente. Foi desse jeito. E começou a história ali. E de repente, Eva já tinha tocado na árvore. E comido do fruto. E trouxe para Adão. E o homem que deveria cuidar do jardim. E guardar e cultivar o jardim.
comeu também do fruto, não expulsou aquele capeta, aquele demônio naquela cobra, e simplesmente participou da obra infrutífera da carne. E Deus, onisciente, onipresente, onipotente, soube disso. No capítulo 3, nós temos o relato da queda. E Deus tira o homem do jardim porque o pecado não comunga com a santidade. Na presença de Deus não pode haver pecado. Não deve haver e não é suportável na presença de Deus. No Éden não há como permanecer alguém sujo. E Deus precisa tirar o homem do Éden, do jardim, para fora do jardim. E agora Adão tem um choque de realidade. O mal já havia entrado em sua casa. O Éden é uma representação da família, do lar. O jardim é a sua casa. O jardim é o seu lar, a sua casa, a estrutura familiar. O que quebrou aqui? Que aconteceu essa tragédia? Quebrou o princípio de autoridade que Deus havia dado a Adão. Adão não deu importância a esse princípio. Ele permitiu que entrasse o mal. E o mal, querido, ele entra sutil na sua casa. Sabia disso? Você não sabia? É sutil. É uma cena pornográfica lá na série que você fala, não tem nada a ver, é só uma série. É uma cena pecaminosa, é um palavrão que você fala, não, isso aí é normal. A serpente entrou. O mal entrou. E agora ele está lá, assentado do teu lado, vendo o que você vê. É assim que o mal entra. A serpente não chegou para Eva e falou assim, eu sou o cramunhão, o anjo caído, o Lúcifer. Eu sou o cara. Eu vim aqui para te enganar. Não é assim que ele faz. Ele chega e fala assim, não foi assim que Deus falou? Não foi desse jeito que Deus disse? Ele usou a palavra para enganar. E no capítulo 3 nós temos 4 sentenças que Deus deu aqui após a queda. A primeira sentença foi para a serpente. Caminharás sobre teu ventre e comerás poeira todos os dias da vida. Porém, hostilidade entre ti e a mulher, entre a tua linhagem e a linhagem dela. Ela te esmagará a cabeça. E tu lhe ferirás o calcanhar. Deu sentença para a mulher. A mulher ele disse, multiplicarei as dores de tuas gravidezes. Na dor darás à luz filhos. Teu desejo te impelirá ao teu marido e ele te dominará. Aqui eles começam a ter um choque de realidade fora do Éden. Não está mais na presença de Deus, não está no lugar de delícias, mas aqui já é o mundo onde eles deveriam viver. Ao homem ele disse, olha só, presta muita atenção o que Deus disse ao homem. Ele disse ao homem, ele disse, porque escutaste a voz da tua mulher, que estava encantada pela serpente, o mesmo aconteceu com Ananias e Safira, você se lembra? Eu não tenho que participar do pecado, mesmo que seja da minha esposa. Se o meu esposo ou minha esposa permite que o pecado entre na minha casa, eu preciso me levantar. Eu não devo fazer como Safira e concordar com aquilo, me aliançar ao mal. Ambos morrerão. E foi o que aconteceu com Adão. Ambos morreram, ambos caíram. A sentença de Adão foi essa, você escutou o que não deveria escutar, você poderia ter corrigido, discipulado, colocado ela no lugar, trazido clareza à sua mente, expulsando o demônio que está entrando na tua casa, na sua esposa, e mandando embora, e trazendo, restaurando o princípio aqui novamente. Deus não havia aparecido ainda. E comeste da árvore que eu te proibira de comer. Maldito é o solo por tua causa. Com sofrimento dele te nutrirás todos os dias da tua vida.
ele produzirá para ti espinhos e cardos, e comerás a erva do campo, com o suor do teu rosto comerás teu pão, até que te retornes ao solo, pois dele foste tirado, pois tu és pó, e ao pó tornarás. Aqui o homem se tornou mortal. Agora, amados, pense bem comigo. Analise bem comigo. Analise. O choque de realidade. Até aqui o homem não precisava pedir nada. Tinha tudo acessível a ele. Agora o homem tem que trabalhar e do suor do seu rosto tirar o seu sustento da terra. Ou seja, a mão de Deus não estava mais sobre Adão. Ele não nutria Adão mais. Agora era do suor do rosto, do seu próprio esforço, que ele deveria tirar o sustento para si e para a sua casa. Porque a terra foi amaldiçoada por causa dele. Não me parece o texto de Malaquias? Quando o Senhor diz, para que eu não fira a terra com maldição? Parece, não parece? Mas lá o Senhor está falando de casa, restaurar o coração dos pais aos filhos, inclinar o coração dos filhos aos pais. O Senhor está falando de família, Ele está falando de casa, Ele está falando de lar, Ele está falando que algo precisa ser restaurado, e Ele coloca que é urgente essa restauração. Ele está dizendo, há algo que precisa ser restaurado. Eu preciso, como sacerdote da minha casa, fechar as portas do mal. Eu preciso, como sacerdote da minha casa, dizer não a toda imundícia que todos os dias tentam entrar na minha e na sua casa. É só na minha ou na tua também tenta entrar? Tenta? Sim ou não? Através de muitos artifícios, e hoje muito mais do que ontem. Coisas simples muitas vezes que nós não falamos mais em nossos púlpitos. Temos medo de falar. Amado, o funk infantil é do diabo. Eu sinto muito dizer. Ele funk não sei do que. Funk do que é mesmo? Alguém pode me ajudar? Hã? Do quê? O pessoal está falando que é de Deus aqui. Ele está colocando funk do pão de queijo. Amado, é um engano. A gente não fala mais disso. A gente tem medo de falar no púlpito que é pecado, que nossos filhos estão sendo conquistados pela serpente, que nossa casa está sendo conquistada pelo mal, pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco. Nossos filhos estão se perdendo. E nós pais temos medo de enfrentar o mal. Nós tivemos uma guerra espiritual aqui, e o Senhor usou o presbítero Leandro porque é isso mesmo. Satanás quer destruir a sua casa. Ele quer ruir os pilares do seu lar e da sua casa. Mas nós nos levantaremos em nome do Senhor Jesus e não permitiremos. É o tempo de você falar não. Não deixe que a imundícia entre na sua casa. Em casa eu tenho um princípio, querido. Visitante pode ser visitante, não entra cerveja, não entra cigarro, não entra nada. Pode ser o cara que for. Ah, mas ele não é convertido. Aqui não, jacaré. Aqui quem manda sou eu, aqui não entra. Os filhos sabem disso. Não entra. Nós temos medo de falar que o mal é mal, que o bem é bem, que Deus é Deus, que Deus é santo. Amado, tinha um desenho muito inocente, um joguinho, que meu filho Hugo via. Nós morávamos ali na Uberaba, e eu tinha falado para ele, Hugo, eu não quero mais que você jogue esse joguinho, eu tinha sentido um negócio meio esquisito. Era um joguinho do Spider-Man, Homem-Aranha. Não tenho nada contra o Spider-Man, nem os super-heróis, não tenho nada, eu até gosto de alguns. Mas eu tinha sentido algo macabro naquele joguinho. Então eu falei para ele, não quero mais que você jogue esse jogo, filho. Há um dia bem de manhãzinha, antes de a gente acordar,
ele foi lá, ligou para o computador e começou a jogar o joguinho. Aí, de repente, ele deu um grito lá no quarto. E eu levantei, fui rapidinho lá, era bem de manhãzinha no domingo. Escutamos um estouro, um estrondo, como se fosse uma bomba. E ele deu um grito, e eu fui correndo lá para ver. E o quarto estava envolto em fumaça, muita fumaça. Tirei ele do quarto rápido, falei, pode ser um incêndio, alguma coisa assim. Desliguei o disjuntor, falei, cara, aconteceu alguma coisa, vai para tua cama. E considerei que fosse alguma coisa normal, elétrica ou eletrônica ali que tinha acontecido. Beleza, esperei baixar a poeira, desliguei o computador das tomadas lá, falei, beleza, tudo tranquilo. Aí ela levantou, daí tomamos um café, depois falei, agora vamos lá ligar o negócio. Aí, eu estava ligando os computadores ali, aí ele falou, pai, não foi no computador. Falei, não? Como assim, cara? Não foi. Na hora que o Homem-Aranha jogou a teia, entrou uma bola de fumaça da janela e explodiu aqui dentro do quarto. Falei, você tá louco, cara, você tá tendo... Falei, não, pai, é verdade. E na hora que o Homem-Aranha soltou aquela teinha, caiu uma bola de fumaça aqui dentro do quarto e explodiu aqui. Eu falei, então o negócio é bem sério, né, cara? Vamos ver se confere, vamos ligar essas máquinas aí, vamos ver se ele funciona. Ligamos o computador, liguei o computador, tudo normal, funcionou tudo normal. Nada errado. Não era um anjo que entrou ali no quarto. Não era o Espírito Santo. Não era a Shekinah de Deus. O que você acha que é? Tenha coragem aí, o que é? O cramunhão, o diabo, o enviado de Satanás, entrou ali. Amado, o engano muitas vezes entra sutilmente. E nós pais, para agradar os nossos filhos, muitas vezes nós deixamos que a coisa role. Para agradar nossos filhos, nós deixamos ele em frente a um tablet ou uma televisão ou uma tela de smartphone, para que ele sossegue. E não controlamos o que ele vê, achamos que é tudo normal. E Satanás tem entrado na mente dos nossos filhos dessa forma. E quando o profeta diz, em Malaquias capítulo 4, ele diz que ele vai converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Eu entendo que ele está dizendo aqui, com muita clareza, quando eu converto o meu coração ao meu filho, eu passo a exercer a autoridade que me foi dada por Deus na minha casa, e ali eu coloco a ordem e a lei do Senhor novamente. É isso que é a conversão do coração dos pais aos filhos. Alguns dias atrás, tinha um bebê muito rebelde, agitado, um bebê. E a mãe trouxe para orar, eu falei, mas quando que ele começou a ficar assim? O que está acontecendo? É um bebê. Ela disse, olha, desde que eu tive uma discussão lá em casa. Eu falei, vocês precisam resolver isso. Vocês pensam que um bebê não ouve, não registra na sua memória os acontecimentos. Vocês precisam converter o seu coração ao coração do bebê agora. Ministrar a vida dele e dizer, olha, está tudo bem. Em nome de Jesus, todo espírito de rebeldia, rebelião e agitação vai embora em nome de Jesus. Peça perdão para aquilo que aconteceu contigo. E está tudo certo. Alguns dias atrás, um casal que não é daqui, da Reviva, me chamou e disse, pastor, aqui em casa está uma loucura, eu estou separando do meu marido, e está tudo errado, e nós estamos já se separando, está tudo... Mas eu resolvi pedir socorro. Eu disse, você está indo na igreja? Ela, não estamos indo, faz tempo que não estamos indo. Falei, algo que eu posso fazer? Eu falei, ore por nós. Falei, além de orar, vou te dar uma tarefa, se você puder fazer como casal, para restaurar o casamento. Você está disposta? Falei, vou falar aqui, vamos ver se a gente consegue fazer. Que tarefa que é essa? Falou, a partir de hoje, durante 7 dias,
Esses dois vão sentar juntos e vão ler a palavra e orar juntos. Ela falou, não vai dar certo, pastor. Por quê? A gente não consegue. A gente não consegue nem conversar demais orar. Eu falei, você quer pagar o preço? Você quer a separação? Você quer o casamento? Eu quero o casamento. Teu marido quer o casamento ou a separação? Não, ele quer o casamento, mas a gente não se suporta. Eu falei, o diabo entrou lá. O capeta já se instalou, está sentado na poltrona, aquela do papai, com as perninhas para cima, relaxado. Está desse jeito. Você não está vendo. Agora está disposta a pagar o preço? 7 dias para uma vida? O que é isso? Você está disposta a fazer isso? Tá bom, vou falar com ele. Falou com ele. Aí mandou mensagem, pastor, ele topou. Então começa a fazer hoje, você vai ler Provérbios. É o princípio, muitas vezes, que funciona. Leia Provérbios, capítulo 1, durante 7 dias, você vai ler Provérbios. Se gostou e emendou, dá os 31 capítulos, está tudo certo. 7 dias foi a tarefa. 3 dias depois, o marido me ligou, falou, pastor, o que aconteceu? Está tudo bem aqui em casa. Falei, está tudo bem? Como assim? Não, nós começamos a ler a Bíblia e orar junto. Vocês não faziam isso antes? Não. Nunca fizeram? Não. Falei, mas está difícil então o negócio, hein? E agora, o que você vai fazer? Mas agora nós estamos juntos já agora. O que eu devo fazer? Continuo fazendo para sempre, amém. Tarefa não tem fim. Faz para todos sempre, amém. Não tem fim. Restauração do casamento. Quando o diabo, uma coisa que o diabo não suporta, querido. Sabe o que o diabo quer destruir na terra? A estrutura que mais Satanás odeia na terra não é a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A estrutura que mais Satanás odeia é um lar com ordem. Isso é odiado pelo inferno. Quando o marido tem o lugar do marido, a esposa tem o lugar da esposa e os filhos estão no lugar deles. Ele odeia isso. O inferno odeia a ordem do céu. Agora, amados, tem algo acontecendo aqui também quando o Senhor diz, para que eu não fira a terra com a maldição, Ele está dizendo, para que eu não fira o teu sustento. É de onde você tira o sustento, a tua terra é o teu sustento. É de onde Deus falou para Adão, da terra você vai tirar o teu sustento. Muitas famílias estão passando dificuldade financeira, mesmo ganhando bem, estão passando por dificuldade financeira, porque o lar está em desordem, a família está em desordem. O que nós devemos fazer então, queridos? Está tudo bem, pastor. Olha, tem algo nesta noite que nós precisamos restaurar. Interessante que lá em Marcos capítulo 12, os escribas, fariseus, abordam Jesus, 12:27, e diz para Jesus, Jesus, qual o maior mandamento? Você sabe qual é o maior mandamento? Quem sabe? Sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas ele diz, antes disso, ele diz algo que está aqui. Ele diz, olhe bem para mim, diz assim, Shema Israel. Ele diz, ouve, ó Israel, Adonai é o único Deus. Mas só que nós cristãos perdemos isso. Mas foi Jesus que disse, Jesus é o Senhor dos cristãos, é o Messias nosso, dos gentios. Ele disse que o maior mandamento, antes de ele falar do maior mandamento, ele diz, ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Depois ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu sentimento. E o segundo semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele está dizendo, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus. Amados, o povo de Deus, a menina dos olhos de Deus é Israel. Ninguém pode negar isso. Uma nação que foi expulsa da sua terra, que foi perseguida, 6 milhões de judeus morreram só no holocausto nazista.
Muitos judeus morreram aqui na nossa nação brasileira. Muita coisa aconteceu com essa nação. E eles não perderam a Bíblia, a Torá? Por que acontece com esse povo que ele prospera no lugar que for? Sabe por que o mundo odeia os judeus? Você não sabe, né? O mundo odeia os judeus porque eles são nariz empinado. É por causa disso. E está errado esse nariz empinado. Mas sabe por que o mundo odeia os judeus? Porque lugar que eles chegam, eles podem estar quebrado, ruim das pernas, destruído. Eles chegam naquele lugar e prosperam. Muitos aqui são descendentes de judeus. Tem Oliveira aqui, tem Pereira, tem Alves, tem Mendes. Mendes é italiano, né? Mendes é judeu, né? Espanhol. Tem muitos aqui com descendência judaica. Talvez você não saiba, mas no Brasil, 90% da população tem descendente judaica, vindo do europeu, mesmo europeu, Polônia, Itália, França, tudo isso aí veio expulso porque eram de descendência judaica. Muitos deles vieram expulsos por ser descendência judaica. Ok, vou falar para você por que esse povo prospera. Eles fazem muita coisa errada, não são santos não. Mas tem algo que os pais fazem com os filhos. Os filhos são ensinados na Torá. De manhã e à noite é citada a Torá. Ao levantar-se e ao deitar-se é lida a Torá. Os princípios de Deus. E o judeu mais relapso, ele lê apenas Deuteronômio 6. São mais preguiçoso. Deuteronômio 6 está ali, o Shema Israel. Ouve, ó Israel, Deus é o único Deus. Não há outro Deus além dele. Então, o lugar que eles forem, inculca na cabeça do filho. Não é lavar cerebral nele, ele coloca o princípio dentro da cabeça da criança. O princípio que Deus é o único Deus. E lugar que eles vão no mundo, eles têm um princípio de depender de Deus e não depender de mais ninguém. Aí devemos aprender com eles um pouco, né? Por isso que Jesus diz, ali em Marcos capítulo 12, ouve, ele fala o Shema, ouve, ó Israel. Ele está falando para mim e para você, está falando para gentios. O Senhor é o único Deus. Nós não vamos ser exagerados igual judeu. Que não, por que não? Mas podemos ser um pouco parecidos com eles. Amados, há algo que nós precisamos restaurar em nossas casas. O culto doméstico. Não é um culto onde tem louvor, levanta oferta, tem um diácono na porta, tem um pastor pregando. A reunião familiar. O encontro da família em torno da palavra. Salmo 128, a sua mulher é como planta de oliveira, os seus filhos ao redor da mesa. 128, tem a Bíblia aí? Pode ser que a minha esteja errada, que o Salmo também aqui dá um problema aqui no Salmo. 128, os seus filhos estão em volta da sua mesa. Em que horário? Em todo o tempo? Tem uma hora do dia que seus filhos se reúnem em volta da mesa para falar da palavra de Deus e receber a bênção dos pais e ir trabalhar com a bênção dos pais. Se você e sua esposa, reúne-se com ela. Se você é esposa e não tem esposo, reúne você sozinho. Se você tiver filho, com os filhos. Se você mora sozinho, uma vez por dia, separe um tempo para a palavra de Deus, para orar, para buscar o Senhor. Com a família, se você não pode fazer todo dia, faça uma vez por semana, restaure o culto doméstico. É tua responsabilidade, querido, é minha responsabilidade fazer isso, restaurar o princípio de Deus em minha família, em minha casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, você pode dizer isso?
Sabe quando você vai fechar a porta para a serpente? Para que ela não entre na sua casa? Quando a palavra de Deus for citada e vivida dentro dos seus termos. Quando você reunir a família em unidade, pegar as mãos, olha, nós temos um desafio hoje, vamos orar por isso. Ou nós temos um desafio essa semana, vamos orar por isso. Ou nós temos alguém que está doente, vamos orar por isso. Ou nós temos algo, vamos agradecer por isso. No Éden, querido, Deus não deixou que o homem pedisse nada, porque ele tinha tudo. Salmo 37:4 diz: agrada-te do Senhor e Ele te dará tudo, Ele satisfará o desejo do seu coração. Deus quer que nós chegamos em um nível que não precisemos pedir nada, Ele nos dará tudo que nós precisamos para esse tempo. É nesse nível que Deus quer que a gente chegue. O Senhor disse ao povo de Israel: e será, se você obedecer ao Senhor, as bênçãos do Senhor te seguirão. Se as bênçãos estão me seguindo, eu já não preciso pedir bênção. Que as bênçãos me seguirão. Isso começa no lar. Não há avivamento sem famílias restauradas. Não há avivamento só dentro da igreja. Não há avivamento. Esse avivamento só dentro da igreja é um prédio sem alicerce. É um edifício sem fundação. Não há avivamento fora da palavra. Todo avivamento que não tem a palavra como fundamento é um avivamento, é um prédio sem fundação. Ele acaba logo, ele rui com o tempo, ele desmorona com o tempo. Mas nós queremos um avivamento que permaneça, que comece dentro da minha casa. É onde o diabo tem tentado entrar todos os dias. Na minha tem tentado, e na tua? Todos os dias. Mas diga assim: eu não permitirei. Amados, nós vamos entregar um material para você hoje. Aí você pode pensar assim: cara, mas eu já li esse livro. Esse materialzinho é tirado do livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Eu já li esse livro várias vezes, e li também A Igreja com Propósito, que é uma Bíblia, de tão grande que é. Mas conseguiram fazer um fascículozinho com 7 lições importantes. Aí você pode pensar assim: eu não quero que você pense, poxa vida, pastor, isso vai mudar a minha vida? Não. Não. Isso aqui não é para mudar a tua vida. Isso aqui é para você praticar reunir-se com a sua família. Eu preciso disso. Eu preciso de um programa. Eu preciso de um devocional. Eu preciso de um ritmo. Eu preciso de uma regra. Quando o Senhor disse aqui: lembra-te vós da lei de Moisés, meu servo, que eu prescrevi no Horebe. O Senhor estava falando aqui de regras. Na graça não tem regra. Você que pensa, tem mais regra que na lei. Muito mais. Isso aqui é um caminho. É um meio, não é a finalidade. Não é o fim. A finalidade é que nós restauremos nas nossas casas o culto doméstico. A finalidade é essa. Essa direção que nós tivemos. E lá no cenáculo, o cenáculo foi um divisor de águas para nós como igreja. Eu iria entregar esse livrinho no cenáculo, mas não consegui levar, esqueci em casa. Aí lá no cenáculo, eu estava falando a minha palavra, eu informei que eu tinha esse livrinho, na hora que à noite eu fui dormir, o Espírito Santo falou: não, você vai fazer algo diferente. Você vai entregar para toda a igreja. Eu falei: tá bom. Então o presente aí é maior, né, pastor? E esse livrinho tem 7 lições. Como é que nós vamos fazer? Preste muita atenção. Tem muitas pessoas que faltaram hoje, o pastor Adriano, a pastora Lisete, depois vão tentar contactar com essas pessoas para que eles também recebam. Da igual forma, né? Vamos fazer dessa forma. Tem 7 capítulos. Você vai reunir, pode ser a partir de amanhã, e vai estudar junto com a sua família. A leitura é 5 minutos. Tudo começa com Deus. Vai ter uma Bíblia, um bloco de anotação, um caderno de anotação do lado, e vai escrever aquilo que Deus falar contigo. Junto com a sua esposa, seus filhos, uma vez por semana você fará isso. Ok? Tá tudo bem? Tudo certo? Nós leremos, nesses 7 semanas,
nós leremos Gálatas e Efésios juntos. Ou seja, o devocional diário individual nesse caso, devocional diário é individual, você vai ler porque está prescrito no marca-página. Cada capítulo tem um marca-página e ele começa com Gálatas capítulo 1, de 1 a 7. Ou seja, se você começar o teu devocional amanhã em família, na terça-feira você individualmente passa essa lição para todos e todos nós como igreja vamos ler 2 livros da Bíblia nessas 7 semanas, Gálatas e Efésios, ok? Valeu? Tranquilo? Vamos ler Gálatas e Efésios junto. O que vai acontecer nesse tempo, pastor? Deus sabe o que vai acontecer. Há algo que o Senhor está restaurando. O altar está sendo colocado em ordem. Existe algo sendo colocado em ordem nesse tempo, e é isso que Deus quer fazer. Amados, nós viveremos um grande avivamento, profetizado por Malaquias. Viveremos um grande avivamento começando nas nossas casas. O avivamento do odre novo, da restauração dos princípios de Deus na nossa casa. Eu quero que você fique de pé nesse momento, nós vamos orar. Eu quero pedir para que o Leandro e a Lúcia, presbíteros, venham aqui. Pastora Adriana Elisete aqui, pastora aqui no meio, o presbítero Gilmar e a Carol, ajudem-nos a entregar. E nós faremos dessa forma. Nós vamos orar primeiro por vocês. E nós vamos entregar aqui, queridos, um por casa. Ok? Um livrinho por casa. Por que nós faremos isso? Porque tem casa que é a esposa que é a convertida. Tem casas que a pessoa é sozinha. Então deve ser um por casa, para que toda casa seja edificada. De manhã nós entregamos 26. A partir de amanhã nós temos 26 células familiares acontecendo. 26 núcleos familiares, 26 cultos domésticos acontecendo só para o povo de manhã. Agora à noite nós vamos... Quantos tem aqui, pastor? Vamos contar quanto nós vamos entregar, só para a gente saber uma estatística de quantos nós vamos abrir. De lares estudando a palavra, sendo edificado com a palavra, ok? Se você está aqui, você é solteiro, leva para a tua casa, se teu pai ou mãe pertence à igreja do Senhor e não está aqui, leva, pode levar tranquilo, tá bom? Ok, queridos, vamos orar. E nós queremos que você, após de orar, você venha aqui na frente. E o pessoal do louvor está aqui? Vocês podem subir aqui, vamos adorar, queridos, enquanto isso. E enquanto eu oro, agora, na hora que eu terminar a oração, então você vai sair do seu lugar. Pode, se você estiver com a sua esposa, venha com a sua esposa. Se estiver com seus filhos, venha com eles. Nós vamos entregar um livrinho para você. E os pastores e presbíteros que estão aqui vão ungir a sua vida. O óleo está aqui, vão ungir, vão abençoar você para que esse tempo seja um tempo frutífero. Você vai reunir a sua casa, a sua família, e vai trazer a presença do Senhor na sua casa. Pai, nós te louvamos por aquilo que o Senhor tem nos falado. Pai, nós temos ouvido profecias desse altar. Hoje mesmo, Pai, nós ouvimos palavras desse altar dizendo que famílias seriam restauradas. Nós ouvimos aqui, Pai, a palavra profética, uma oração de guerra, orando pelas famílias. Nós sabemos, ó Pai, da intenção maligna de destruir as famílias. Satanás, ele tenta entrar sutilmente nos lares, quebrando os fundamentos, trazendo engano, contradizendo a sua palavra com engano, levando o Senhor engano aos lares e confundindo a mente dos pais e das mães, para que eles não corrijam os filhos na palavra, para que eles não encaminhem os seus filhos na palavra de Deus. Mas essa noite, Pai, nós pedimos que o Senhor esteja restaurando o sacerdócio. Restaura, Pai, o sacerdócio da casa, do lar. Restaura as famílias nessa noite. Restaura, Senhor, não somente o relacionamento, mas restaura, Pai, o fluir da Tua presença na casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós clamamos, Senhor. Vem sobre nós nessa noite. Vem sobre nós. Vem, Espírito Santo. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura a nossa vida. Por amor do Teu nome. Em nome de Jesus. Pode sair, querido. Pode vir. Nós vamos te abençoar e orar pela sua vida e ungir você. Tá bom?